Olá, muito boa noite. Chegamos à terça-feira, último dia de junho, dia 30. Vamos em frente ao meio do ano, chegando com toda essa pandemia, né? Os dias estão passando, a gente não está nem percebendo, meu amigo. Tá difícil a situação. E na tela, a partir de agora, os destaques de hoje. Vamos lá. Polícia Civil e Ministério Público fecham o escritório do crime e prendem grupo de matadores de aluguel ligados à máfia do jogo do bicho no Rio de Janeiro. Vigilante é baleado durante tentativa de assalto em Campos. Ambulantes de Cabo Frio protestam pela retomada das atividades no município. E você vai ver também o drama de quem ainda não conseguiu auxílio emergencial no interior. Então vem com a gente, é o estado do Rio de Janeiro inteiro na tela do SBT a partir de agora. E o nosso primeiro assunto é sobre a operação da Polícia Civil e do Ministério Público Estadual, que resultou no fechamento do chamado Escritório do Crime, que é pertencente ao principal grupo de matadores de aluguel do Rio de Janeiro. Entre os assassinatos atribuídos à quadrilha estão aqueles ligados à máfia do jogo do bicho, é o que a gente vai ver. A ação aconteceu em vários pontos do Rio para cumprir 4 mandados de prisão e 20 de busca e apreensão. O primeiro alvo foi localizado no final da madrugada. Leonardo Gouveia da Silva, conhecido como Madi, foi surpreendido pelos agentes nesta mansão em Vila Valqueire, na zona oeste do Rio. Segundo investigações, ele faz parte de uma quadrilha acusada de pertencer ao escritório do crime. Ainda de acordo com a denúncia, Leonardo fazia a negociação, o planejamento e a divisão das tarefas criminosas. Além dele, a polícia também prendeu o irmão do criminoso, Leandro Gouveia da Silva. Leandro atuava como motorista do grupo. É um grupo de matadores, os verdadeiros matadores de aluguel, em que eles matam para a organização criminosa. É um escritório contratado por organizações criminosas para matar os seus desafetos. João Luiz da Silva, o Gago, e Anderson de Souza Oliveira, o Mugão, ambos ex-policiais militares, também foram procurados. João Luiz estava há 6 anos nesta casa, mas deixou o local há 6 meses. Assim que os policiais chegaram, perceberam que a residência estava ocupada por outra família. A polícia também fez buscas em vários endereços do contraventor Fernando Inácio Miranda, em diversos pontos da zona sul da cidade. A operação é resultado de 3 denúncias envolvendo Adriano Magalhães da Nóbrega, conhecido como Capitão Adriano, e morreu em fevereiro deste ano em confronto com a polícia da Bahia. Ele tinha forte influência sobre o escritório do crime, segundo o Ministério Público. Entre os crimes praticados estão a morte de Marcelo Dotti da Mata. O empresário foi metralhado na Barra da Tijuca, na Zona Oeste. Ele era casado com Samanta Miranda, ex-mulher do ex-vereador Cristiano Girão. O crime aconteceu em 14 de março de 2018, no mesmo dia que a vereadora Marielle Franco e o motorista Anderson Gomes foram assassinados. Foi um crime muito audacioso dentro de um restaurante na Barra da Tijuca, um restaurante famoso, e isso mostra a forma audaciosa que esses criminosos agem. É inacreditável, né? Você tem a ilegalidade do jogo do bicho, que já existe, por si só já é um crime, e você tem o grupo de extermínio, né, de uma atividade ilícita. Você tem aí 2 vertentes do jogo do bicho, né? Aquela do grupo de matadores e a outra que é o próprio jogo em si. E as coisas acontecem, né? No Brasil, assim, há proibição, mas existe, funciona, né? Eu vou te contar. Uma operação conjunta entre as polícias civil e militar resultou na prisão de um homem suspeito de roubar motocicletas em Nova Friburgo, botando terror lá na serra, né? A ação aconteceu nesta segunda-feira no bairro Jardim Califórnia, onde o acusado foi encontrado. Segundo os agentes da 151ª Delegacia de Polícia, o acusado ele cometeu diversos roubos qualificados com uso de arma de fogo no município de Nova Friburgo. A gente lembra que a Polícia Civil lá da cidade tem até um WhatsApp aí para você mandar a sua denúncia, tá? É o 22 99292 1656. O sigilo, segundo a polícia, é garantido. Então, vamos contribuir com as investigações da Polícia Civil, tá certo?
Parada agora aonde? Em qual cidade? Tá reconhecendo aí, né? Quem mora lá sabe. É Campos dos Goytacazes. Alô, campistas! Voltamos já. Vamos seguindo para todo o estado do Rio de Janeiro. Nosso WhatsApp, o Pira, já libera aqui, participa. No final tem aquele abraço e daqui a pouquinho sua denúncia. Impasse na volta às aulas. A rede pública, para a rede pública, né, o retorno não vai acontecer antes do dia 3 de agosto. Na rede particular do Rio de Janeiro, numa reunião de ontem entre os donos das escolas, o Sindicato dos Professores e o prefeito do Rio de Janeiro, acabou terminando sem nenhum consenso, né? Um novo encontro deve acontecer na próxima quinta-feira. A Fernanda Becker tem as informações. Não houve acordo na reunião que decidia a volta às aulas na rede particular na cidade do Rio. Havia sido colocado na mesa uma discussão para que as aulas nas escolas privadas começassem agora dia 15 de julho de maneira voluntária. O pai que decidisse levaria a criança para a escola, ou o professor também que decidisse poderia vir trabalhar ou não. Essa proposta não alcançou o consenso. A decisão sobre as escolas particulares ainda vai passar por uma nova reunião que foi marcada na próxima quinta-feira. Enquanto não sai a resolução do impasse, muitas escolas já se preparam para o possível retorno. Essa escola, na zona oeste do Rio, mudou as salas de aula, refeitório e áreas comuns, pensando no distanciamento entre os alunos. As adaptações aqui nessa escola começaram já no corredor. Aqui os alunos têm que colocar álcool em gel nas mãos. E ao entrarem, vai ter muita mudança aqui dentro da sala de aula. A primeira que eu vou mostrar para vocês é nas janelas, que antes ficavam fechadas e agora vão receber uma tela de proteção e ficar abertas o tempo todo. A segunda mudança e principal é justamente as mesas. Agora, essas mesas vão receber só um aluno e vai ter essa distância de pelo menos 1 metro entre eles. O Cris, professor de filosofia, vai dar aula presencial e virtualmente para os alunos que ficarem em casa. E um detalhe, essa mesa aqui vai ficar vazia. Não vai ter cadeira para nenhum aluno, justamente para evitar ainda mais a possibilidade de contaminação. O principal é a segurança, né, dos alunos. Eles precisam estar bem seguros e essa contaminação não pode existir aqui dentro. As instituições municipais ainda permanecem fechadas até pelo menos o dia 3 de agosto. O prefeito Marcelo Crivella quer que as crianças voltem a fazer as refeições nas escolas. Para que isso ocorra, 6.000 merendeiras da rede serão testadas para a Covid-19, mas ainda não há data para os testes. São discussões que acontecem na capital, em todo o estado do Rio de Janeiro, né? Um entendimento aí, se busca um entendimento para esse retorno às aulas. Agora, em Campos, os shopping centers, bares e restaurantes seguem fechados por lá. A reabertura desses espaços só vai acontecer a partir da próxima segunda-feira, dependendo dos resultados epidemiológicos obtidos com a retomada do comércio de rua, que aconteceu recentemente, né? O número de casos, se ele estiver estabilizado ou reduzindo, né, o número de casos da Covid-19, aí sim as atividades poderão ser retomadas. Agora, do norte, a gente vai para a Serra, aqui em Nova Friburgo. A Prefeitura publicou um decreto prorrogando a suspensão das aulas da rede municipal de ensino até o dia 31 de julho. As atividades escolares foram paralisadas no dia 16 de março por causa da pandemia do novo coronavírus, né? Isso aí vai depender também da situação epidemiológica, né? Pode acontecer das aulas retornarem antes do dia 31 de julho em Nova Friburgo ou depois. Tudo vai depender de como a pandemia vai caminhar nestes próximos dias. E tem novidades sobre as medidas de flexibilização no município de Teresópolis. A Sabrina Borsato conta pra gente. De acordo com a determinação da Justiça, de amanhã até 15 de julho, Teresópolis deve voltar a adotar as regras do lockdown, com a suspensão das atividades liberadas recentemente, como a reabertura do comércio de rua, shoppings e igrejas. A medida leva em conta o aumento no número de contaminados e também de mortes no município durante a flexibilização. Observando o período de 7 a 22 de junho,
houve um crescimento de 20% no número de contaminações e 16% na quantidade de óbitos em Teresópolis. Mas a prefeitura da cidade recorreu da decisão e aguarda agora um novo posicionamento da Justiça. Sabrina Borsato para o SBT Cidade. São os municípios, ora avançam nas medidas, ora tem que recuar, é isso que a gente vai viver, né? A gente vai viver isso daqui para frente, até porque a gente não tem uma estabilização concreta da curva de contágio. A Comissão de Fiscalização de Gastos no Combate à Covid-19 da LERJ pede que o IABAS devolva dinheiro aos cofres públicos. O superintendente da organização social prestou esclarecimentos à comissão nesta segunda-feira. Roda. Na véspera de completar 2 meses de atraso na entrega dos hospitais de campanha, o superintendente da UES IABAS, Elcio Watanabe, prestou esclarecimentos à comissão da LERJ, que fiscaliza gastos na saúde durante a pandemia. E logo no início, uma declaração chocante sobre o prazo de entrega dos hospitais. O contrato não tinha previsão de entrega, porque havia, sim, um comprometimento de a gente entregar os hospitais o quanto antes, o mais cedo possível. O superintendente da organização social afirmou que a compra de carrinhos de anestesia para pacientes graves com a Covid-19 foi autorizada pelo ex-secretário estadual de Saúde, Edmar Santos. Segundo Elcio Watanabe, dos 500 equipamentos comprados por $20 mil cada, 235 ainda estão no terminal de cargas do Galeão. O carrinho de anestesia, ele é muito mais do que um ventilador. Ele é muito mais. E isso não é o IABAS que fala. Isso quem fala é a Associação Médica Brasileira, junto com a Sociedade Brasileira de Anestesiologia, junto com a Sociedade Brasileira de Terapia Intensiva. No fim da reunião, a comissão entendeu que o IABAS recebeu valores muito acima dos serviços prestados à população e pediu para que o Tribunal de Contas do Estado tome as medidas necessárias para que o dinheiro pago seja devolvido aos cofres públicos. Em março, o IABAS assinou um contrato com o governo do estado para a construção e administração de 7 hospitais de campanha, no valor total de R$770 milhões. Todas as unidades deveriam ter sido inauguradas no dia 30 de abril. Até agora, só 2 hospitais funcionam e abaixo da capacidade. A UES já recebeu R$256 milhões. Por determinação do governador Wilson Witzel, o IABAS foi afastado da gestão das unidades, que ficou sob a responsabilidade da Secretaria Estadual de Saúde. Se não fez nada, tem que devolver dinheiro e tem que investigar para saber até que ponto o governo está envolvido, que é muito fácil, né? Você vai lá, você terceiriza, passa a bola para uma empresa privada, uma organização social nesse caso, né, para cuidar dos hospitais de campanha, põe lá milhões de reais, tendas são construídas, tendas milionárias, que não servem para nada, e aí fica por isso mesmo, porque a gestão foi interrompida, porque o contrato foi cancelado, e o dinheiro que foi usado. E aí? WhatsApp na tela, 249-8855-0777. Esse aí é o nosso WhatsApp. Moradores, olha, do bairro Habitat, em Três Rios, eles mandaram para esse número que você vai anotar aí agora, essa situação. Olha aí as fotos. Eles dizem que não aguentam mais o mau cheiro, né? Cheiro de podre nas ruas, que vem de onde? Dos bueiros, que estão entupidos. E aí a sujeira, como vocês estão vendo aí, vaza por toda a rua. Essas fotos, elas são da rua 8 quadra S, lá do bairro Habitat, Três Rios. E a situação é a mesma ao longo da via, né? Isso vai se repetindo na porta dos moradores. É complicado ter que conviver com aquele fedor constante de esgoto. Imagina você de casa na porta da sua residência, né não? Isso é difícil, hein? Os moradores dizem que já procuraram a prefeitura diversas vezes e nada foi feito. Aí fica difícil. Fica mais difícil do que essa situação aí. A gente tem um posicionamento lá da Prefeitura de Três Rios? Tem? Tem sim, né? Olha, o SAETRE, que é o Serviço de Água e Esgoto de Três Rios, informa que o problema mostrado é antigo e que, para solucioná-lo, é preciso construir uma estação elevatória substituindo a rede existente. Ainda segundo o órgão, há um projeto em andamento para executar essa obra. A nota diz ainda que, para minimizar a situação, caminhões desobstrutores são enviados regularmente lá ao bairro como uma medida paliativa. Então, quer dizer, se o problema é antigo, o governo sabe disso, por que ainda não resolveu? Cadê esse projeto que não sai do papel? O que não pode é continuar
morador convivendo com essa insalubridade, com esgoto na porta de casa. Um mau cheiro absurdo, fora os riscos de contaminação de doenças ali, que são muitos, né? Morador de Três Rios, não resolveu, manda pra gente, vamos cobrar novamente. Mais uma parada agora onde? Angra dos Reis, olha aí, gente. Esse aí é o litoral sul do Rio, Costa Verde. Tá ali o monumento dos Três Reis Magos. Já já voltamos. Tá certo? A gente volta do intervalo. Desde o início da pandemia, um morador de Três Rios vem tentando auxílio emergencial e não consegue. Você sabe qual é o motivo da negativa? É que ele seria aí um político eleito no município, o que não procede, óbvio. Veja só. Denilson Vieira foi candidato a vereador nas eleições de 2016, mas não foi eleito. Ele nem imaginava que 4 anos depois isso poderia ser um problema. Apesar de não ocupar nenhum cargo público, essa foi a análise feita pelo Dataprev. Com isso, ele não conseguiu o auxílio emergencial de 3 parcelas de R$ 600 oferecido pelo governo federal. Eu não sou vereador, não sou suplente, não ganho 3 salários mínimos. Sou apenas um jovem trabalhador, tenho 23 anos de INSS, sou vigilante formado, sou mecânico, sou eletricista e tenho outras profissões. Trabalho para mim, mas isso não atrapalha eu receber meu auxílio. Em uma consulta na internet, nós encontramos outros casos como o do Denilson Brasil afora. Por meio de nota, o Tribunal Superior Eleitoral informou que o banco de dados da Justiça Eleitoral teria sido usado para fazer a análise do auxílio emergencial e que já pediu para que essas informações não sejam utilizadas. Já o Ministério da Cidadania e o Dataprev informaram que a regra já foi ajustada e que uma nova análise está sendo feita. Que todos os candidatos não eleitos em 2016 e 2018 que tiverem direito vão receber o benefício. Concluíram ainda dizendo que não é preciso fazer recadastro nem qualquer outro tipo de operação no aplicativo. Agora, Denilson, que está desempregado, segue na expectativa de ter o pedido aprovado. É um direito do trabalhador e do povo. Por que eu não vou receber que sou assalariado? Para você ver, né? Como é que acontecem as injustiças no nosso país, o cruzamento de dados, como é que tem gente que é confundido com político, com empresário, nessa questão toda do auxílio emergencial, e aí você leva isso para o judiciário, como é que tem gente que é presa inocentemente no nosso país, né? Como é que a coisa acontece? É engraçado, porque assim, o nome pode até ser igual, né? Mas o CPF, a data de nascimento, outros documentos podem comprovar que não se trata da mesma pessoa. E aí você fica sem o quê? O auxílio. Nessa circunstância aí, é o quê? Sem um alimento, sem um pão de cada dia. Como é que faz? Agora, a gente vai para outras notícias pelo Estado, é o nosso giro. Vamos ver. Uma tentativa de assalto na manhã de hoje terminou com um vigilante de 35 anos baleado em Campos. A vítima caminhava perto do Centro de Eventos Populares, Osório Peixoto, quando foi abordado pelo criminoso. Os dois entraram em luta corporal. O bandido disparou e tentou fugir, mas foi cercado por populares. A vítima foi levada para o Hospital Ferreira Machado. O criminoso foi preso. Ambulantes de Cabo Frio fecharam a Ponte Feliciano Sodré em protesto pela inclusão da categoria na lista de atividades econômicas autorizadas a funcionar no município. De acordo com a associação do setor, os trabalhadores estão sem poder trabalhar desde o dia 25 de março, por causa da pandemia do novo coronavírus. A prefeitura da cidade se comprometeu a receber representantes da categoria. Em Petrópolis, a Guarda Municipal descobriu um bar que funcionava irregularmente e usava um pet shop como fachada. No local, pessoas bebiam e se aglomeravam sem o uso de máscaras. O estabelecimento foi autuado e pode perder o alvará de funcionamento. A Câmara de Vereadores de Nova Friburgo realizou mais uma etapa das oitivas para discutir as contas de 2018 do governo Renato Bravo, que foram reprovadas pelo Tribunal de Contas do Estado. Mais uma vez, ninguém do governo municipal compareceu para dar explicações, mas enviou um comunicado dizendo que o julgamento das contas, da forma que está sendo conduzido, representa atentado aberto e explícito à ampla defesa. Palavras da Prefeitura de Nova Friburgo. Caso o Legislativo acate o parecer do Tribunal de Contas durante a votação do orçamento, Renato Bravo
pode ficar inelegível por 8 anos. Esse foi o nosso giro de informações. A gente já está perto de ir embora, mas não antes de mandar aquele abraço para você que está ligado com a gente. Alô, Laudiceia de Rio das Ostras, Raíssa, Rian e a Cristiane de Pinheiral, Esther de Petrópolis, tem também a Valdirene da Posse lá em Petrópolis, ligada também o Marcone de Paraíba do Sul, alô Braz Messina de São Pedro da Aldeia, Maria Aparecida, João Pedro e a Marilda de Volta Redonda, tem também mais quem tá ligado aqui com a gente? A galera de Nova Friburgo, muito obrigado pelo carinho, tá, gente? Voltamos, se Deus quiser, amanhã. O Enildo, motorista de Rio das Ostras, que tá lá conduzindo as pessoas para o trabalho todos os dias, né? Fazendo aquela missão de conduzir, fazer a cidade se movimentar, né? Motorista de ônibus, abraço. Vem aí o SBT Brasil. Voltamos, se Deus quiser, amanhã. Tchau, se cuidem e até lá.